Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática. Iremos estudar um pouquinho sobre as figuras planas, certo? Então vamos observar as semelhanças e as diferenças existentes entre essas figuras chamadas figuras planas. Ou seja, elas são planas porque têm apenas duas dimensões, o comprimento e a altura, certo? Então vamos analisar cada uma observando a sua nomeação de acordo com suas características, certo? E semelhanças existentes entre elas. Vamos lá. Vamos partir direto para a prática de exercícios. Primeiro, no desenho abaixo aparece um barco feito a partir de várias formas geométricas. Então, observe que para montar esse barco foi utilizado várias figuras planas, como o círculo, o triângulo, o retângulo, certo? Pronto. Com essas informações, vamos responder a questão. Quantos triângulos aparecem no desenho? Então, triângulo é uma figura geométrica plana formada por três lados, certo? Três ângulos e três lados. Então, vamos identificar essas figuras. Ó. Uma, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos, 5 triângulos, 6 triângulos. Então, para formar esse barco, foi utilizado 6 triângulos, 4 círculos e 2 retângulos. Mas respondendo à nossa questão, ó, quantos triângulos aparecem no desenho? Aparecem 6 triângulos. Triângulo é uma figura geométrica plana que contém 3 lados, certo? Esses triângulos podem ter os 3 lados com a mesma medida, 2 lados iguais e um com a medida diferente e os 3 lados com medidas diferentes. Segundo, Joana usou linhas retas fechadas para fazer este desenho. Quantas figuras de 4 lados foram desenhadas? Então, observe que ela utilizou triângulos e retângulos. Os retângulos eles são figuras formadas por 4 lados, certo? Já o triângulo por 3. E a pergunta é sobre as de 4 lados. Portanto, nós temos no desenho de Joana duas figuras de 4 lados. Uma, duas. Letra A. As demais figuras utilizadas por Joana foram triângulos. Ela utilizou 5 triângulos, certo? Terceiro, Mariana colocou diferentes figuras numa página de seu caderno de matemática, como mostra o desenho abaixo. Então, observe que ela colocou trapézios, paralelogramo, losango, quadrado, certo? Retângulo. E vamos à questão. O que é que ela pede? Essas figuras têm em comum. Então, o que é que está perguntando? O que é que elas têm de semelhante? Ou seja, o que é que é semelhante entre as figuras? O que é que é igual entre elas? Então, como tem trapézio, retângulos, quadrados, losango, paralelogramo. Então, o que é que acontece? Elas têm o mesmo tamanho? Não. Essas figuras elas têm dimensões diferentes. O losango ele é diferente do retângulo, certo? Então, o trapézio, diferente também, tem várias diferenças para o retângulo. Só tem uma semelhança entre elas. Veja, letra A, o mesmo tamanho? Não. Letra B, o mesmo número de lados, gente. Trapézio, 4 lados. Losango, 4 lados. Paralelogramo, 4 lados. Retângulo, 4 lados. Certo? Quadrado, 4 lados. Então, isso é o que elas têm em comum. A mesma quantidade de lados. Forma quadrada? Não. Somente o quadrado tem uma forma quadrada com os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos de 90 graus. Letra D. A forma de um retângulo, somente o retângulo tem os dois lados opostos. Tem os 4 ângulos de 90 graus, sendo dois lados opostos maiores, que é o comprimento, e a largura, dois lados opostos menores, medindo a mesma medida. Ok, pessoal? Portanto, letra B.
a semelhança existente entre todas as figuras que aparecem na imagem é que todas são quadriláteros, ou seja, todas têm o mesmo número de lados. Quarta questão. Veja as figuras abaixo. Então, nós temos aqui figura 1, um trapézio, certo? Vou nomeando ela aqui para que vocês possam entender. Nós temos aqui figura 1, um trapézio. Quais são as características do trapézio? Vejam, o trapézio ele é formado por duas bases opostas, sendo sempre uma maior que a outra. Então, nós temos a base aqui inferior maior que a superior. Outra característica do trapézio é que ele tem apenas um par de lados paralelos. Somente as bases. Ó. Se você conseguir seguir traçando a semirreta das bases aqui, ó, elas jamais irão se encontrar. Por isso, elas são paralelas. O que não ocorre na largura aqui, nas semirretas que formam a largura. Se você seguir aqui traçando, vai chegar um ponto em que essas semirretas irão se encontrar. Portanto, os trapézios eles têm apenas um par de lados opostos paralelos, que são as bases. E temos aqui um retângulo, certo? O retângulo ele tem seu comprimento, os lados do comprimento maiores, certo? E os quatro ângulos medem 90 graus. A figura 3 é um losango. Os quatro lados têm a mesma medida, só que os ângulos são diferentes. Veja, os ângulos opostos medem menos de 90 graus e esses dois ângulos opostos aqui medem mais que 90 graus. Ou seja, a diferença do losango para o quadrado é que o quadrado tem os quatro lados medindo 90 graus, ou seja, os quatro ângulos. E a figura 4 é um paralelograma, portanto, o losango é a figura 3. Certo? Qual é a diferença para o quadrado? Os ângulos são diferentes, têm medidas diferentes. Questão 5. Um quadro de avisos tem forma retangular. Quantas diagonais tem este quadro? Então, preste atenção. O que que diz? Que o quadro de avisos tem a forma retangular. O que são as diagonais? Diagonais são semirretas que ligam uma vértice do retângulo à outra. A vértice que está oposta. Quem é que está oposta? É esta. Portanto, ó, uma diagonal, duas diagonais. Então, quantas diagonais tem este quadro? Este quadro ele tem duas diagonais, portanto, resposta letra B. Certo? Então, diagonal é isso. É uma semirreta que liga uma vértice à outra vértice da figura. Certo? Portanto, se é uma figura, se é um quadrilátero, só vai ter o quê? Duas vértices. Por quê? Duas diagonais. Por quê? Porque só tem 4 vértices. Isso para as figuras planas. Sexta questão, gente. Houve uma confusão aí na atividade que vocês estão com ela no caderno de atividade desta aula, que a sexta questão foi colocada número 6 e número 7. Então, confundi um pouco, mas retificando aí, é somente a sexta questão. Não é sexta e sétima questão, é porque aqui no questionamento foi colocado o número 7. Vamos lá. Chegando a uma cidade, Fabiano visitou a igreja local. De lá, ele se dirigiu à pracinha, visitando em seguida o museu e o teatro, retornando finalmente para a igreja. Ao fazer o mapa do seu percurso, Fabiano descobriu que formava um quadrilátero. Lembrando, quadrilátero, figura plana de 4 lados, com 2 lados paralelos e 4 ângulos diferentes. Certo? Então, vejam. Os lados paralelos que ele está falando aqui, ó. Lados paralelos. Como eu já disse, ó, esses são paralelos porque se seguir com essa reta não irão se encontrar. Então, somente esses 2 lados são paralelos.
Esses não são paralelos, ó, por quê? Se você continuar traçando nesse sentido aqui, eles irão se encontrar. Então, trata-se de quê, gente? Do trapézio. O trapézio ele pode ter os 4 ângulos com medidas diferentes e somente 2 lados paralelos que são suas bases. Trapézio, uma base maior e uma base menor, sendo que os lados que formam essas bases, eles são paralelos, por quê? Porque se você continuar traçando eles, eles não irão se encontrar. Já os lados que formam a largura do trapézio, se você continuar traçando em semi-reta, em algum local elas irão se encontrar. Portanto, trata-se de trapézio, letra C. Observe as figuras abaixo. Então, vamos lá. Figura 1. Nós temos aqui um trapézio, ó. Base menor, base maior, certo? Figura 2, um retângulo. Figura 3, um losango. Figura 5, outro trapézio. E figura 4, um paralelogramo. Na aula anterior, eu expliquei para vocês o seguinte, que somente os trapézios são figuras que têm apenas um par de lados paralelos. Os paralelogramos têm os 2 pares, ou seja, vejam, se você seguir traçando aquelas, não irão se encontrar e também estas não. A mesma coisa acontece com o losango. Você continua essa reta, elas não irão se encontrar, muito menos essas duas. Portanto, os 2 pares de lados são paralelos. No retângulo, os 2 pares de lados do retângulo são paralelos. Eles não irão cruzar um com o outro, certo? Já se você seguir essas retas aqui, ó, do trapézio, em algum ponto elas irão se encontrar. Portanto, ele só tem um par, não tem os 2, como está pedindo aqui, ó. Tem que ser os 2 pares. Esse daqui também, se você continuar traçando essa reta e esta, em algum ponto elas irão se encontrar. Portanto, a figura 1 e 2, desculpa, 1 e 5, não tem os 2 pares de lados paralelos, certo? Quais são as que tem? Figura 2, figura 3 e figura 4, que está na letra C. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido quando que os pares de lados dos quadriláteros são paralelos. Eles são paralelos quando você segue traçando as semi-retas que formam eles e elas não se cruzam, certo? Isso acontece em quais figuras? Quadrado, retângulo, paralelogramo e losango. Quando é que o quadrilátero tem somente um par de lados paralelos? Isso acontece comumente com os trapézios, ok? Então, bom estudo para vocês. Espero que vocês tenham compreendido a aula, que isso sirva para o aprendizado de vocês. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.